Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta bem simples. Você já sentiu que, não importa o que você faça, ainda não é o suficiente? Por exemplo, você trabalha, estuda, se esforça, mas sempre parece que tem alguém na sua frente? Alguém ganhando mais, alguém crescendo mais rápido, alguém mais confiante, e aí começa aquela sensação estranha, eu tô ficando pra trás. Eu acho que é um dos medos mais silenciosos que a nossa geração tem hoje, o medo de não ser suficiente. Ele não aparece gritando, ele aparece em comparação, ele aparece em cobrança, ele aparece quando você deita a cabeça no travesseiro e pensa: será que eu tô fazendo bastante? Hoje eu quero conversar sobre isso de verdade. Opa, tudo certo? Eu sou o Simo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que não só eu sinto, né, mas acredito que muita gente da nossa geração ainda sente, que é o medo de não ser suficiente. Bom, a gente vive numa era onde todo mundo mostra resultado, mas ninguém mostra processo. Tu entra numa rede social e parece que todo mundo já entendeu a vida. Todo mundo já tem um negócio próprio, o outro já investe, o outro está viajando e o outro já parece seguro de si. E você? Bom, você ainda está tentando entender quem você é. Mas o problema não é o outro estar crescendo. O problema é quando você começa a medir sua vida pela régua dos outros. E essa régua, ela é um pouco injusta, porque tu não sabe o contexto, não sabe o ponto de partida e não sabe o que a pessoa esconde. Em resumo, o Instagram é para mostrar tudo pronto, a vida pronta. Mas ninguém mostra a verdadeira face da vida. O Instagram é como se fosse uma máscara. As redes sociais fossem uma máscara para esconder o que realmente acontece na vida das pessoas. A pessoa pode ter o dinheiro, pode ser rica, mas ela pode ter problemas com os pais, pode ter problemas em se socializar. Ou ela pode ter dívidas enormes e tá comprando um carro agora. Então a gente nunca sabe, a gente não sabe o que a outra pessoa passa, qual o contexto. E a gente se compara. A gente pensa assim, porra, a minha vida é uma merda. O cara lá tá viajando, o cara tá vendendo um curso, o cara tá fazendo dinheiro. E eu tô aqui com 18 anos. Sendo que aquele cara, por exemplo, não tem uma carteira, ou nunca viajou pra fora, ou ele não tem um carro, ou talvez ele nunca tenha estudado. Então, são simples coisas? Simples, talvez. Mas pra pessoa pode fazer muita diferença. Eu, por exemplo, eu me comparo. Claro, todo mundo se compara. Mas eu esqueço de tantas coisas que eu já fiz. Eu já tenho carteira, já sou formado, vou fazer faculdade agora, eu faço academia, tenho um corpo legal. E eu tô acima da média de muita gente. E eu não tenho por que ficar me comparando. A gente não tem por que ficar se comparando, sendo que a gente faz milhares de coisas. Então o Instagram, ele é uma armadilha. Ele é um veneno. Falando em armadilha, essa é a palavra que começa o próximo tópico. Bom, quando o medo de não ser suficiente entra na sua cabeça, você começa a viver tentando provar. Provar que consegue, provar que é capaz e provar que merece estar onde está. E isso parece nobre no começo, mas é exaustivo, porque você nunca descansa. Se algo dá certo, você pensa, era o mínimo. Se algo dá errado, você pensa, eu já sabia. Você percebe o padrão? Você não se permite ganhar. E você só se permite sobreviver. E viver assim cansa muito. Não só a questão de renda, mas tudo na vida a gente tem que viver por nós. Viver por viver, não para sobreviver. Viver com ambição, viver com vontade de querer crescer, de vontade de querer evoluir. E a gente não pode ter medo de ser suficiente. A gente sabe que a gente é suficiente. Se a gente não fosse suficiente, as pessoas falariam pra nós. Quer dizer, nem sempre, né? Mas alguém viria no meio de uma discussão de raiva contigo e falaria: tu é um bosta, tu é uma merda. E não. Muitas vezes o silêncio é algo positivo. Se não te dão feedback, se não te falam nada, é porque tá tudo certo. Às vezes não, porque as pessoas têm problema de comunicação. E falando em comunicação, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a comunicação, como ela é muito importante. Mas sobrevivendo apenas cansa muito. E por isso que a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de tentar se provar para os outros e somente se provar para nós mesmos. Porque eu acho que isso é o mais importante.
Agora eu vou tocar num tópico que eu sempre toco em todos os meus vídeos, seja o da ansiedade, seja o da comunicação, e agora esse aqui, que é quando isso afeta o relacionamento e como isso afeta o nosso relacionamento. Bom, essa questão, esse medo de não ser suficiente, fica ainda mais forte quando você está em um relacionamento. Principalmente quando a pessoa do seu lado está crescendo. Ela recebe reconhecimento, ela evolui e ela parece segura. E você começa a se perguntar, será que eu estou no mesmo nível? Será que eu estou acompanhando? Será que eu sou suficiente para ela? Porque às vezes tu tá numa parte da tua vida que às vezes tu tá estagnado, tu não tá evoluindo tanto, e a tua parceira ou algum amigo teu tá evoluindo, e tu tá ali parado, e tu sabe que às vezes, por exemplo, tu tá num emprego que tu não gosta tanto, e tu vai procurar outro emprego, só que é uma coisa que demora. E aí a gente se bota uma autocobrança, vem junto do medo de não ser suficiente, a gente vem com uma autocobrança, uma pressão interna de que a gente tem que fazer o mais rápido possível pra gente arranjar um emprego novo e não sei o que. E não, às vezes o nosso crescimento é num ritmo diferente da outra pessoa. Às vezes ele pode vir mais tarde, mas ele vem melhor, talvez, não querendo comparar e ser, tipo, o conhecimento da outra pessoa melhor, mas acontece numa coisa boa, tanto pro relacionamento da outra pessoa, pode até ser melhor que a da outra pessoa, beleza, mas essa não é a questão. A questão é que tudo acontece no tempo, no nosso tempo. Porém, quando acontecem essas perguntas, a gente começa a nascer algo perigoso dentro de nós. A vergonha. A vergonha de não estar ganhando tanto, a vergonha de não estar no mesmo ritmo e a vergonha de parecer atrasado. Mas, que nem eu disse, o relacionamento não é uma competição. Não é sobre quem está na frente do outro. É sobre quem continua andando, quem vai continuar do teu lado, mesmo que tu não esteja tu acha que tu não esteja evoluindo, tu esteja desempregado, tu não esteja com dinheiro, tu esteja com dívidas. É sobre quem te escolhe continuar ficando ao teu lado. Eu não sei quem te escolhe, quem quer continuar ao teu lado. Isso aí, essa é a palavra que eu queria falar. Isso é um relacionamento. Se a pessoa te ama, ela vai te escolher independente se tu tá pobre, se tu tá rico, se tu tá desempregado, se tu tá empregado, se tu tem um carro, se tu não tem um carro. Não precisa desse medo. A pessoa, ela sempre vai continuar te escolhendo, porque ela te ama. Dentro desse tema, tem uma verdade muito difícil. O medo de não ser suficiente não nasce da falta de resultado. Ele nasce da falta de autoaceitação. Você pode conquistar mais, ganhar mais, ser promovido, mas se dentro de você existe uma voz dizendo ainda não é o bastante, nada resolve. Porque o problema não está na sua performance, está na sua identidade. Você confundiu valor com desempenho. É aquela coisa, tu se cobra. Mas isso é tranquilo, isso é bom, eu tenho isso, mas eu sei que eu posso mais. Não, isso é cobrança. Tu não tá satisfeito com o teu resultado por mais que ele seja bom. E, de novo, vem aquela pressão interna de que tu tem que ser melhor, de que tu tem que prover, que tu tem que ganhar mais dinheiro, que tu tem que correr atrás. Claro que a cobrança é boa quando é saudável. Tu se cobra, tu quer evoluir, tu sabe que tu quer evoluir, tu sabe que tu pode evoluir, tu sabe que tu pode ser mais. Mas a partir do momento que ela se torna doentia, a ponto que, tipo, tu já alcançou o que tu gostaria, e tu, claro, é sempre bom continuar, mas tu fica naquela opção, não é o bastante, ainda não é bastante, e se cobra, e se desgasta, e se cansa, e se desgasta emocionalmente, mentalmente, e tudo, isso afeta muito a nossa identidade, isso afeta quem a gente é, isso não faz bem, isso pode nos trazer uma crise de identidade mais pra frente, isso é ruim, é péssimo, é horrível, é insalubre, é muito ruim. E não resolve nada. Ficar se cobrando o tempo todo, ficar cobrando resultado, sendo que tu já alcançou o resultado, não é saudável. E é muito, muito ruim. Bom, eu não acho que o medo desaparece, mas eu acho que ele perde força quando você muda a pergunta. Em vez de perguntar, eu sou suficiente, por que a gente não pergunta, eu estou evoluindo? Porque evolução é processo. E o processo ele não é linear. Ele não é uma linha reta. E também não é uma linha reta para cima. O processo ele aumenta, aí ele cai um pouco, aí ele aumenta um pouquinho, fica linear e daí aumenta de novo. Ele não é exponencial. Claro, é sempre bom a gente estar evoluindo. Cada dia a gente ser 1% melhor, como muitas pessoas falam. Mas ela não é linear. E tem meses que a gente vai estar mais confiante, a gente vai estar com mais energia, a gente vai querer fazer, vai ter semana que a gente vai querer fazer, vai ter dia que a gente vai estar mais confiante. E tem meses que a gente vai se sentir pequeno, que a autoestima vai lá pra baixo, que a confiança vai lá pra baixo, porque certa coisa não aconteceu da forma que a gente esperava. E tá tudo bem, acontece. A vida é assim, a vida
E a evolução não são previsíveis. Ela não é uma linha reta, a vida. Ela é uma linha de altos e baixos, que nem dizem. Deus escreve por linhas tortas. E tá tudo bem. Você não precisa ser a versão final de você mesmo aos 18, aos 20, aos 25 anos. Dentro dessa idade, a gente tem que estar construindo, a gente tem que estar tentando e errando. Até os 30, mais ou menos. Até os 27 a gente tem que estar decidido, a gente já tem que saber o que a gente quer fazer. Mas a gente nessa idade vai tentando, vai errando. Não quer fazer um curso na faculdade? Não é o que eu esperava. Vai lá, troca, faz outro curso. Ah, esse emprego não tá legal, beleza, vai, troca para outro emprego. E vai assim até que a gente se acha na vida. E, claro, talvez a gente não esteja atrasado. Talvez a gente só esteja no começo. E o começo sempre parece pequeno até virar história. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado alguém, alguma pessoa que esteja passando por isso. Vou dizer, eu tô passando por isso, pra falar a verdade. E é um padrão, porque eu sempre gravo os vídeos com o que eu tô sentindo. Então, claro, fazer esses vídeos me ajuda a melhorar, me ajuda a buscar formas de melhorar isso, me ajuda psicologicamente, emocionalmente, porque me distrai, né? E acredito que esses vídeos sejam bons para quem gosta, para quem quer evoluir também. Eu faço esses vídeos não para ganhar dinheiro, é mais um hobby, mas eu quero ajudar as pessoas. Isso é uma forma minha de buscar ajudar as pessoas, por enquanto. Até mais pra frente, talvez eu ajude as pessoas, enfim. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado bastante gente com medo de não ser suficiente. E, de novo, tá tudo bem. A gente erra, a gente não acerta sempre. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Eu acredito que o público mais jovem, tu tem 14, 15, 18 anos, 20 anos. E tá tudo bem. A gente é novo ainda, a gente pode errar, a gente pode aprender. A gente não precisa ser a nossa versão final agora. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o Simbo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ficarem até o final.